Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com muita alegria que recebemos hoje para jogar conversa dentro o escritor, não é? O renomadíssimo escritor Sidney Rocha, e com o qual iremos trocar uma ideia, iremos conversar sobre educação, sobre leitura, não é? E sobre o processo de escrita, em especial nesse período de isolamento social. Sidney, boa tarde. Ratificamos aqui a nossa alegria, o nosso contentamento em tê-lo aqui. Você que é um sujeito pouco afeito, não é, às superexposições, mas que, quando se trata de escola pública, você de imediato topou participar do Conversa com o Escritor. É isso mesmo, meu amigo, é isso mesmo, Batalha. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos passar aí um tempo conversando um pouco sobre a gravidade do Brasil, da escola, da educação. Claro que um pouco também de alento para essa tarde de 3 de agosto. Um dia como esse morria John Conrad, um grande escritor, que escreveu um livro chamado Coração nas Trevas. Eu acho que é mais ou menos o que nós vivemos hoje, embora ele falasse de um episódio mais à África e etc., mas nós vivemos um pouco o coração nas trevas por conta de um governo genocida, por conta de uma política escatológica até, e aí não é o sentido soteriológico, salvador, mas é o sentido mesmo do terrível. Bom, cá estou, às ordens, porque quando uma escola me convoca, eu sou, como digo, funcionário da escola pública, voluntário não, porque não depende somente da vontade, a palavra voluntário vem de voluntas, mas não é somente a vontade, é o querer efetivo e a ação que fazem com que as coisas se alterem. Então, bem-vindos a esta sala, e eu sou o seu autor de Anteajuda. Coisa boa. Eu queria, inclusive, me desculpar com o público que esteve aí aguardando esse período, é que meu nome é Batalha, né? Meu sobrenome é Batalha, mas a operação aqui foi de guerra, de fato. Eu precisei lutar um pouco com a tecnologia aqui, tive um computador que deu defeito, fui para outro computador. Então, assim, mas são essas coisas, né, da dinâmica, né, desse momento, e que a gente precisa aprender, né, a lidar com isso. Mas, Sidney, você é um escritor já que eu poderia dizer celebrado, né, com prêmios, ou seja, com reconhecimento, né, da crítica literária, mas, sobretudo, do reconhecimento que, particularmente, eu considero maior, que é o reconhecimento do leitor. Sim, sem dúvida. Como sem é que dúvida. você... o que você atribui a isso? Talvez seja muito óbvia, né, a resposta, porque a pergunta talvez esteja aí dentro do seu processo de escrita muito refinado, não é? O trato que você tem com a linguagem, e isso seguramente cativa o teu leitor. Mas aí, refazendo a pergunta, né, para dar uma melhor qualidade a ela aí, para você recepcioná-la melhor, como perceber isso, sentir digamos, essa adesão, né, de leitores? A pergunta mesmo não é boa, não. A pergunta não é boa, mas a resposta eu prometo que não será melhor. Então, fica um empate nisso. Claro, quando a gente fala em leitura no Brasil, a gente tem que definir, na verdade, professor, o que é mesmo a leitura. O que é a leitura e o que é a leitura no Brasil e o que é a leitura do texto literário. São, assim, 3 bodegas bastante diferentes. Primeiro, porque a gente não pode simplesmente imaginar que só é leitor aquele leitor que lê literatura ou texto literário. Não. Esse talvez seja o leitor mais raro até. Embora no Facebook eu tenha 2.000 e tantos amigos que todos disseram que leram meus livros e que leem Machado de Assis, que nós sabemos que isso não é verdade, pelo menos em relação a Machado de Assis, nós temos que entender que o processo de leitura hoje é uma coisa muito nova. O estudante do Dom Vital, por exemplo, ele não pode ser desprestigiado em relação a certa leitura que ele faz no dia a dia, na vida dele, com as mensagens de WhatsApp, os posts de Facebook, etc. Tudo isso é leitura.
há autores, inclusive, que são mais lidos, entre aspas, nas redes sociais do que mesmo no ambiente literário do livro. Eu tenho a sorte de ter 300 leitores no Brasil. Nunca escreverei um livro de best-seller. Eu e tenho amigos meus que estão acompanhando aí, amigas também que estão acompanhando essa live, que eu sei, que eu vi antes de entrar, eu estava batendo um papo aí com eles, como o Tiago, o Nivaldo, Cristiano Aguiar, que já esteve aí nesse programa, no seu programa. Nós sabemos que o leitor de leitura literária não é muito fácil de se obter no Brasil. Uma vez eu estava numa discussão, numa instituição importante da discussão cultural no Brasil, e as pessoas estavam falando em formar plateia. Não, porque nós temos que formar plateias, e nós estamos falando de uma linguagem chamada literatura. E eu tive que dizer lá para os senhores do SESC, eita, terminei dizendo o nome do lugar, que, olha, queridos, formar plateia é fácil, porque você forma a plateia com a bunda da pessoa. Você senta ela numa cadeira e está formada a plateia. Agora, formar leitores é necessário algo mais do que sentar alguém numa cadeira. Entende? Então, formar leitores é um processo muito lento, muitíssimo lento. E o que eu faço, na verdade, já faço isso há algum tempo, há uns 10 anos na escola pública, pelo menos, é tentar formar esse leitor, que não será necessariamente um leitor de Sidney Rocha, será, pela minha vontade, um leitor ou uma leitora. Então, a minha luta em relação à leitura do texto literário, que é um direito universalíssimo, se nós entrarmos, se nós falarmos em relação a São Antônio Cândido, que é um santo que morreu assassinado, queimado, era crítico literário e tal, estou brincando, era São Antônio Cândido mesmo, ele diz que a leitura literária é um direito universal, e é verdade. Então, o fato de que nós temos que entender, mais uma vez, o que é a leitura, o que é a leitura nas escolas e o que é a leitura de livros do mercado editorial é uma outra coisa, entende? Dia desse eu estava discutindo com uma escritora ou um escritor, já não me lembro, porque agora os sexos são mais difíceis de eu reconhecer, e também porque não tem muita importância, e ela dizendo, olha, eu acabo de vender 25 mil livros, a minha editora acaba de vender 25 mil livros para o governo de Santa Catarina. E ela estava muitíssimo animada com isso. E eu parabenizei-a pela venda, mas disse, você não pode confundir, minha querida, que você vendeu 25 mil livros, que sua editora vendeu 25 mil livros, e que por essa razão você tenha 25 mil leitores, porque você não tem. Uma coisa é o consumidor de livros e outra coisa é o leitor. Então, nós nunca saberemos de verdade o que quais serão os números da leitura no Brasil. Outro dia desses, quando a gente podia sair de casa e quando havia livraria, então estou falando de uma utopia, eu ficava ali na frente da livraria Cultura, nos domingos, aqui no Recife, havia uma grande livraria, para quem é do Recife sabe que havia uma grande livraria chamada Cultura, e as pessoas, a classe média ia toda para lá no domingo, e as pessoas saíam com sacos e sacos de livros. E no domingo seguinte eu ia de novo e ia perguntar, e aqueles livros? Você já leu e já está comprando outros? Ou seja, uma coisa confundir o número de consumidores de produtos culturais ou os hábitos culturais de uma cidade, de uma região, de um país, com os seus índices de leitura. Eu tive a sorte de entrevistar Ray Bradbury para os autores e leitores e leitoras e autoras de ficção científica, sabe que Bradbury é o grande escritor de Fahrenheit 451, de Crônicas Marcianas, tal, um autor fantástico, e eu o entrevistei. E é bem sintomático que eu me lembre desse fato agora, porque eu entrevistava Bradbury em relação à questão da destruição dos livros. A destruição dos livros, na verdade, não passa só e somente pela queima dos livros, passa também pelo fato de que as pessoas não têm mais acesso à leitura, né? E aí ele me disse uma coisa muito interessante. Primeiro que eu perguntei para ele qual era o livro, porque quem leu Fahrenheit 471, lembra bem que os bombeiros ali naquele livro estão lá, pelo contrário, para incendiar livros, não para salvar ninguém de incêndios. E eu perguntei para Bradbury qual era o livro, ou qual seria o livro que ele jogaria numa fogueira, que ele tocaria fogo, como, por exemplo, Mein Kampf, de Hitler, que recentemente teve edição
aqui no Brasil, e que recentemente a Livraria Cultura colocou na vitrine como se fosse assim, uma peça de ouro. E daquele dia em diante eu jamais entrei de novo naquela livraria, porque eu acho que pode-se publicar o livro e tal, mas fazer aquele tipo de publicação. Talvez seja por isso que ela fechou, né? Tomara. Mas o que Bradbury me disse que ele não colocaria no fogo, ou seja, não desperdiçaria o direito de alguém ler, inclusive Mein Kampf, justamente para saber da atrocidade que aquele livro terminou perpetuando. E ele disse, mas Sidney, ele me falou, mas Sidney, não se preocupe, porque nós não precisamos mais também nos preocupar com as pessoas que estão destruindo os livros e queimando livros, porque os livros já estão pegando fogo sozinho nas estantes, porque ninguém toca nesses livros mais. Então, o meu trabalho em relação à leitura não passa necessariamente nas escolas públicas e onde vou, pela questão só e somente do texto literário. Nesses cursos de escrita e leitura criativas que dou nas escolas públicas, eu sempre ensino alguém a escolher, ou seja, ler, onde ler quer dizer escolher. Legere quer dizer escolher, né? Então, eu ensino a criança, a criança no ensino básico, ou adolescente no ensino médio, ou nas universidades, nos cursos de pós-graduação de escrita criativa, ensino-os e as ensino, sobretudo, a ler a realidade. Ler essa live, ler aquele prédio, ler a cidade, ler a violência em torno da gente. Isso é que é mais fundamental em relação à leitura. O resto é só um pouco do aparato, da cognição, etc. Mas disso cuidam os psicólogos e os pedagogos. Nós, comunicadores, escritores, temos que lidar, sobretudo, não com a língua, mas com a linguagem, que é a literatura. Isso é muito difícil. Sidney, nessa lógica fordista que você, de algum modo, aí desenhou, né? Porque, de algum modo, é a realidade, como é que você enxerga esse futuro da leitura em nosso país? Primeiro a gente tem que imaginar o Brasil não isoladamente. Nós não vivemos num país isolado. Nós vivemos de costas para a América Latina, com nossos irmãos de fala espanhola. Vivemos de costas para essa América Latina com um processo bem pensado, segregacionista, de apartheid dos nossos irmãos, desde o golpe militar de 64, civil-militar de 64. Havia toda uma engenharia, e há toda engenharia para nos afastar da América Latina. Mas, mesmo assim, nós ainda continuamos pertencendo a um conjunto de interesses sociopolíticos. Não somos tão isolados, porque se fôssemos tão isolados e tão desimportantes assim, não havia já de há muito esse processo e essa praga neoliberal institucionalizada, naturalizada na violência em que vivemos, já nesses processos aí onde está esse senhor aí na presidência, né? Então, nós temos que entender, quando falamos em futuro da leitura para o Brasil, nós temos que falar da leitura, do futuro da leitura no mundo inteiro. O Brasil não é esse grande vilão ou esse patinho feio também, como eu digo muitas vezes, da leitura. Dia desse eu estava falando com o professor do aniversário na Cecine, e eu estava dizendo isso, olha, parem. Não é verdade, primeiro, não é verdade que ler garanta desenvolvimento de país algum. Não é verdade. Segundo, não é verdade também que ler deixa as pessoas mais civilizadas. Isso também não é verdade. E outra, o Brasil não tem menos ou mais leitores ou semi-analfabetos funcionais do que os Estados Unidos, do que países da Europa, do que países da África. Temos que entender essa coisa de forma mais sistêmica, entendeu, cara? Mais sistêmica, porque se nós imaginarmos mesmo que ler deixaria as pessoas mais civilizadas, as Primeiras e Segunda Guerra Mundiais teriam acontecido no Brasil, sei lá, no Chile, sei lá, na África, mas não aconteceu. Aconteceu no continente mais civilizado que havia, um continente mais leitor, digamos assim. Então, a gente tem que parar de romantizar essas coisas para entender que o Brasil não está isolado e não está sozinho nisso. O que há, na verdade, no Brasil é um processo de obscurantismo que passa necessariamente pela negação dos valores e direitos universais à educação.
Isso sim. Esse é um processo que não adianta que nós coloquemos, cara, livros para as pessoas lerem nas praças, não adianta que nós coloquemos livros e empurremos livros, porque a gente já vem empurrando o livro dos nossos alunos desde os anos 70. A gente empurra aquelas leituras e isso não funciona para nada, não é? Então, não adianta a gente distribuir livros, a gente tem que arrumar um jeito de que o livro volte a ter o seu valor civilizacional que sempre teve nas culturas mais importantes. Isso sim. E a partir dessa valorização da linguagem, ou seja, da literatura, sobretudo, e a literatura possa garantir o seu espaço também irmanado com a história, com a matemática, com tudo isso, e que a literatura não seja só e somente só parte pedagogizante da gramática, ou seja, não é uma área ou uma linguagem que auxilie a língua portuguesa. Não, pelo contrário, a língua portuguesa prejudica a literatura. Qualquer língua prejudica a literatura, porque é sobre a linguagem que estamos tratando. Então, o assunto é muito longo para a gente discutir sobre isso, mas eu acho que nós desenvolvemos, como seres superiores, sobretudo cearenses e pernambucanos, desenvolvemos uma capacidade impressionante, que é essa capacidade muito meticulosa, muito delicada, que é reconhecer, ler as coisas. E eu acredito que lá, mais no futuro, nós encontraremos melhor afeição para essa capacidade que foi adquirida desse aprendizado histórico que é a coisa da leitura. Mas não há muita novidade sobre o front em relação a grandes avanços no mundo da leitura, no mundo, não somente no Brasil. Eu gostaria de dizer que o alvoroço aqui da tecnologia, no início e tal, me perturbou um pouco, e aí eu até não fiz uma apresentação como deveria do Sidney, né? O Sidney é um romancista premiado, é um parecerista reconhecido, é consultor da Unesco, autor traduzido, não é? Em diversos países, foi traduzido para o alemão, para o inglês, não é? E para o espanhol também, não é, Sidney? Sim. Então, assim, redator, editor, o Sidney, ele é responsável, não é? Pela coleção que foi produzida, vamos dizer assim, pelo MEC, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Unesco, em que tem ali os maiores pensadores universais e também os maiores pensadores do Brasil, que é uma coleção azul, né, e uma coleção verde. E toda biblioteca pública recebeu, se não recebeu tem que cobrar, né, Sidney? Se não recebeu, foi roubada. Então, assim, o Sidney também é roteirista, né? Assinou dezenas de roteiros publicitários para a rádio e TV, incluindo roteiros de programas educativos, né, radionovelas, etc. Dirige, não é, um selo editorial, Cabala, né, editorial, e, assim, como ele próprio já anunciou aí, ele é, antes de tudo, cearense, mas é um cearense radicado em Recife. Aí eu pergunto, Sidney, por que tantos cearenses vêm para cá? Porque se a gente perceber, parar, a gente vai ver que tem um êxodo aí de cearenses notáveis, muito com escritura muito, muito refinada, né? E que, querendo ou não, vem aqui para Recife. Fala um pouco sobre isso, mas também fala um pouco sobre essas tuas atuações a que você se referiu. São duas perguntas aí, e eu quero deixar você, obviamente, à vontade mesmo, né? Espero que você assim esteja se sentindo, mas aí são essas duas perguntas. E depois eu queria retomar essa questão do currículo, porque na tua fala anterior, querendo ou não, você falou dessa coisa da literatura como pretexto para ensinar regras gramaticais. Eu acho que grosso modo foi isso. Sim. E, às vezes, o texto, o poema, né, uma prosa tem sido utilizado na sala de aula para esse fim, infelizmente. Sim. E isso tolhe o prazer, o gosto, né, pela leitura literária. Então, são 3 comentários, aí, são 3 coisas aí que você pode explorar agora. Primeiro, isso é verdade. Essa coisa do êxodo do Ceará para cá, mas eu ia falar uma coisa antes. O fato de que eu desenvolva várias atividades, isso é muito importante para o estudante que está me ouvindo agora. O fato de você fazer várias coisas ao mesmo tempo, às vezes não significa que você é capaz em todas as coisas. No meu caso, eu faço muitas coisas porque sou deficiente em muitas coisas. E eu quero melhorar as coisas que faço.
E como eu sou escritor e sempre fui escritor, todas as coisas que eu fiz em minha vida estavam ligadas à literatura. Eu tenho mais de 40 anos dedicados à literatura. Então, todas as coisas que eu fazia, ou faço ainda hoje, tem a ver ou com editar livros, ou com revisar livros, ou com publicar livros, ou com escrevê-los. Então, toda a vida está ligada a isso. Todas essas atividades aí de roteirista, de redator, de editor, de escritor, tem a ver só e somente só com essa coisa fantástica e mágica que é o mundo do livro. Não somente o mundo da literatura, mas o mundo do livro, que às vezes as pessoas confundem literatura também com livro. Há livros que não são especialmente literários. E há até livros literários que não são literários, que são os que eu prefiro. Os livros literários que não são literários. Mas isso eu falaria em uma live com mais 12 horas. Tá bem? Mas é o seguinte, a questão de estar no Recife já esse tempo todo tem a ver com algumas opções também pessoais, tem a ver com questões muito íntimas, mas, sobretudo, quando a gente se depara isso com o processo social, a gente vê que muitos autores, desde os anos 70, migravam do sul do Ceará, sobretudo, para Pernambuco. E o senhor nunca mais use essa expressão radicado no Recife, porque nós que estamos no Recife detestamos essa expressão radicados no Recife. Quando os jornalistas fazem isso, eu peço para corrigir, porque parece que nós somos um tipo de zumbi, nem é daqui, nem é de lá. E, às vezes, as pessoas dizem recifenizado, e parece que isso é legal, recifenizado. Bom, mas acontece que muita gente que veio para cá desde os anos 70, saindo do sul do Ceará, porque a Recife fica mais ou menos equidistante, quer dizer, o Juazeiro do Norte, o Cariri, sobretudo, aquela região do sul do Ceará, fica mais ou menos equidistante de Fortaleza e do Recife. Só que aqui, no Recife, as lutas sociais, os movimentos sociais, a militância política sempre foi muito mais rica, mais viva do que em Fortaleza. Fortaleza é uma cidade recente, uma cidade praticamente nova, moderna. A gente vai lá e pensa que está em Miami e tal, tanta arquitetura terrivelmente construída. E aí, esses estudantes secundaristas e universitários se identificavam mais com Recife justo por conta dessas lutas sociais e políticas. Por minha parte, isso foi absolutamente fundamental. Eu precisava de uma atuação maior, de uma atuação cultural maior, de uma atuação política maior, e eu sentia que Recife me daria melhor isso. Então, vim para cá e aqui encontrei outras pessoas que são dessa área, como Samarone, Lima, Everardo Noronha, Chico Sá, não sei, dia desses, Raimundo Carrero, que é um escritor importante da literatura brasileira, você devia convidá-lo para esse programa. Eu não posso nem dizer isso, porque eu sei que vai ter um plano todo feito, desculpa. Quem, Sidney? Raimundo Carrero. Raimundo Carrero já está marcado para a 10ª edição. Pois é, então dia Carrero... 24 de agosto, já tem encontro marcado aqui. Vai ser o melhor dia. E aí, Carrero uma vez escreveu assim numa revista: a melhor literatura de Pernambuco vem do Ceará. E colocou uns 10 escritores. Foi uma confusão muito grande que deu na cidade. Então, esse êxodo tem uma relação absolutamente só de afinidades políticas e afinidades culturais. Entende? Porque Fortaleza nunca inspirou tanto, assim, não é uma cidade especialmente cultural, é uma cidade mais consumista, é meio a Califórnia, sabe? Ok, Sidney. Bom, eu acho que você tocou nos vários pontos. Talvez a gente pudesse explorar um pouco mais sobre essa questão, né, do currículo e da literatura como pretexto para o ensino da gramática. Uma vez que muitos imaginam que isso não é uma realidade mais, mas quando a gente vai para o espaço da sala de aula, a gente percebe que isso é muito comum. Né? Ainda que tenha uma tendência nos próprios livros didáticos, mas isso é uma barreira intransponível ainda. Porque também essa outra coisa que a gente tem que pensar em relação à educação. Veja só, estamos aqui pensamos aqui falar em literatura, estamos falando de algo muito mais grave que a educação do Brasil. E eu não me furto em nenhum fórum, em nenhuma história, sobre nenhuma circunstância de discutir um pouco a educação do Brasil.
recentemente eu entrava também num debate sobre essas coisas de aula remota, não é? Há uma grande discussão. Sueli Cristina, que é uma professora lá de Juazeiro do Norte, que saía assistindo um dia desse, também estava me perguntando sobre como funciona bem uma aula remota e como os alunos devem estar achando um saco, e como o professor tem que ser um pouco malabarista e performer, e etc, etc. E eu estava discutindo isso em um fórum de uma universidade aqui do Recife, e eu disse, olha, o problema não é a forma ou o formato das aulas. A gente tem que entender que a gente tem que discutir a educação de forma filosófica. É necessário que nós, a partir desse momento, compreendamos, eu dizia aos meus colegas lá e às minhas colegas, compreendamos que nós já passamos do tempo de reformar a educação nesse país. E depois dessas perdas terríveis que vêm desde o desgoverno Temer, daquela PEC miserável, e temos que até aplaudir que passe a FUNEB, ou seja, essa realidade ainda empobrecida, coisas que nós deixamos, por exemplo, no governo Temer, que atrasou como que pelo menos 20 anos de investimento em educação, e com essa pandemia, se estiverem certos, ou pelo menos metade certos, os economistas, nós teremos pelo menos 40 anos para nos recuperar dessa bendita crise da epidemia, e não somente a economia, mas a educação está ali no bojo. Nota, nós tivemos a reforma, ou digamos assim, já que você falou na coleção educadora, nós tivemos o Manifesto da Educação de 32, onde nós podíamos parar o carro e pensar como mudar a educação no Brasil, e nós não fizemos isso. Em 59, nos manifestos da nova educação, novos manifestos da nova educação nova, com gente pensando a educação o tempo todo, não conseguimos também alterar. Ou seja, todas as reformas que nós precisávamos fazer na educação, nós não conseguimos fazer. Não conseguimos fazer porque entramos em um processo de capitalismo selvagem, onde a educação virou um artigo de luxo, onde a escola pública foi quantas mil vezes sucateada, quando não aparelhada mesmo pelos militares, que foi a escola onde eu estudei, escola pública, como eu disse, eu sou filho da escola pública, e estudei em escolas aparelhadas pela ideologia, mais do que se imagina como se fosse essa coisa da ideologia hoje. Então, eu acho que, mais do que pensarmos nesse modelo, temos que pensar na filosofia da educação. E, para mim, é mais importante que nós demos acesso às pessoas da comunidade à escola. Aqui nós possamos pegar a biblioteca do Dom Vital e abrir para a comunidade. Em vez de as nossas bibliotecas ficarem fechadas dentro das escolas, a gente tem que, com a picareta, fazer uma porta na parede, abrindo a biblioteca para a comunidade. Entende? Para a comunidade. Vi experiências onde isso funciona muitíssimo bem. Mas a biblioteca e a escola têm que estar o tempo todo unidas, e não separadas, e não elitizadas. Então, é necessário pensar primeiro um modelo e como alterar isso. Ok, Sidney, muito boa essa tua fala. Mas, Sidney, eu quero falar um pouco sobre o Sidney premiado. Você acabou de receber, né, teve o reconhecimento, não é, através do Prêmio Literário Guerra Junqueiro, é uma premiação de países de língua portuguesa, e teve uma publicação, né, de página inteira do Jornal do Comércio, pelo menos a que eu tive acesso, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre esse gostinho, mas também sobre essa responsabilidade. Sim. Primeiro que eu não ganhei prêmio nenhum. Eu nunca ganhei prêmio algum. Quem falou isso mentia completamente ou desconhece a natureza da premiação em literatura. Um livro meu, chamado O Destino das Metáforas, ganhou o prêmio Jabuti. Então, foi a minha obra que foi reconhecida lá. Um livro meu ganhou o prêmio Osman Lins, chamado Sofia. Então, é o livro quem ganha o prêmio, não o autor. O Guerra Junqueiro, que é um prêmio importante, que é dado para um conjunto da obra, quem ganhou foi a obra, não o autor. Eu digo isso explicando de forma didática, claro, para que o aluno e a aluna do Dom Vital não achem que o escritor é mais importante do que a obra. Se eu não escrevesse Sofia,
Se eu não escrevesse o destino das metáforas, se eu não escrevesse a estética da indiferença, alguém escreveria. Eu não sou importante nesse processo. Entende? O Hamlet, se Shakespeare não tivesse escrito Hamlet, e eu nem sei se ele escreveu, porque dizem, inclusive, que William Shakespeare jamais existiu, e William Shakespeare chega a ser uma invenção do Francis Bacon, um escritor e filósofo. Se ele não escrevesse Hamlet, alguém escreveria. Se ninguém escrevesse a Odisseia de Homero, e eu não sei se Homero escreveu, dizem também que Homero não existiu, dizem que ele não existiu, e que aquelas narrativas são escritas por vários Homeros no decorrer do tempo, porque é a narrativa que vai se transformando em literatura. A oralidade, né? Esse é outro equívoco. Não existe literatura oral. Isso é besteira de professor universitário. Não existe literatura oral. Existe a literatura, existe a oralidade, mas literatura oral é uma outra coisa. Literatura é aquilo que está escrito. Mas convenhamos que eu não vou brigar com tanta gente hoje. Vou escolher somente algumas pessoas para brigar. Então, a mim. Somente a ti. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que é a obra que é premiada. É a obra, não é o CPF que é premiado. É o ISBN, ou seja, é o registro daquela obra editada que é premiada. Então, para desromantizar um pouco, claro, são prêmios muito importantes. O Jabuti, com todas as suas circunstâncias, com todas as suas contradições, ainda é um dos maiores prêmios da América Latina, não somente do Brasil, mas da América Latina. Há premiações das quais eu realmente sou e estou honrado de recebê-las. Mas é necessário também para o escritor experiente, para o profissional experiente, entender que não é ele, é a obra. Porque nós estamos, por último, depois dessa leva terrível de festas literárias, festivais literários, etc., o escritor virou uma espécie de macaco de auditório, que ele tem que ser interessante o tempo todo, e ele, quanto mais interessante ele é, menos ele é lido, me parece que sim. Eu vou contar uma história. Uma vez eu estava no Teatro Nacional, em Brasília, e Ariano Suassuna, um escritor recifenizado, mais paraibano, estava lá, meu povo, falando, dando aquelas aulas de espetáculo dele. No lado de fora havia uma grande mesa com as obras de Ariano Suassuna. E eu estava lá, e eu já tinha ouvido os causos de Ariano Suassuna pessoalmente, eu achei que não precisava ficar ouvindo, fiquei do lado de fora. E quando terminou aquela palestra de Ariano, as pessoas passavam direto pela banca de livros. E eu parei alguns e disse, olha as obras do Ariano, O Alto da Compadecida, olha aí, Fernando Isaura, olha aí, tantos livros dele. E as pessoas me diziam, não, eu já vi. Eu falei, espera, você viu o quê? Não, eu já vi ele falando. Não, mas é diferente de você ler. Não, mas eu já vi. Então, parece que o autor virou uma espécie de ícone do que escreve. Então, as pessoas são capazes hoje de falar bastante sobre Marcelino Freire, um grande autor, recifenizado também, porque é de Sertânia, mas pernambucano, e agora paulistinizado, que mora em São Paulo há mais de 20 anos, 29 anos, meu grande amigo. Mas quem lê mesmo, Mariana? Quem leu mesmo Marcelino Freire? As pessoas dizem, eu gosto. Miró da Muribeca. Quem leu mesmo Miró da Muribeca? Ou seja, parece que o autor virou um tipo de ícone, como eu dizia, e não se precisa mais ler o livro, porque as pessoas confundem o livro com o autor. Então, o que nós precisamos é pessoas que vejam menos e que leiam mais. E que não confundam, porque os prêmios, reconhecimentos, etc., sempre estarão circunscritos à obra e não ao autor. Esse é o Sidney Rocha, né, que foi descrito logo no início da nossa fala, que é esse sujeito meio avesso, né, a essas badalações. Né, mas é porque, às vezes, desculpe o incauto espectador e a incauta espectadora, me desculpem, mas porque, às vezes, é necessário a gente falar um pouco caricaturamente para que as pessoas entendam metade da verdade. A gente tem que estender um pouco, ampliar um pouco, correr o risco, inclusive, de ser confundido, de ser, como é que se chama? Cancelado, e essas coisas que eu não tenho medo das redes sociais. Eu vou contar outra história. Uma vez eu estava conversando, a pedido, inclusive, desse grande amigo, em um lugar, e eu teci lá as minhas opiniões sobre a literatura contemporânea, a literatura do passado, a literatura de um lugar, a literatura de outro e tal.
E estava lá com um cara, e o cara disse, eu discordo de você. Eu disse, mas eu discordo de você discordar de mim. Não tem problema, não tem problema em relação a isso. E eu comecei a entrar num bate-papo meio sincero demais, e aí eu recebi um bilhetezinho que dizia assim, vê só, Batalha, não entra em polêmica com ele não, que ele tem 30 mil seguidores no Instagram. Aí eu recebi o bilhete, aí eu olhei para o cara e disse, olha, bicho, estão dizendo aqui que é para não discordar de tu, porque tu tem 30 mil seguidores no Instagram, né? Então, às vezes, a gente tem que falar certas coisas, porque a experiência dá essa tranquilidade para a gente falar de que nós não podemos confundir o cavalo com o cavaleiro. No caso da literatura contemporânea, há muitas confusões em relação a isso. Sobretudo em relação ao que se escreve hoje no Brasil, que daria também mais 4 lives. Mas as pessoas, às vezes, confundem a literatura com o tema. Muitos escritores experientes estão, por último, se filiando e confundindo a literatura com o tema da literatura. Recentemente, eu estou lançando um romance novo aí, eu não vou dizer agora o nome, porque a gente vai falar de outra coisa na outra hora, mas eu estou lançando um romance novo aí, finalizando uma trilogia, mais de 10 anos de trabalho, e aí vazou um pouco a minha conversa com a jornalista, e ela perguntou assim, isso é no computador, né? Se, olha, você está lançando um romance novo? Eu falei, estou lançando um romance novo. Ele disse, qual é o tema? Eu falei, tema de quê? Do romance. Eu falei, querida, é um romance, não é uma dissertação, nem uma tese de mestrado, não. O romance não tem que ter um tema, efetivamente. Não, mas não fala do Brasil, não. Sim, pode falar do Brasil, mas fala da Austrália, fala um pouco também de Juazeiro do Norte, que eu não sei se é Brasil ou se não é. Fala do Recife, que eu tenho certeza que é na Albânia socialista. Mas o que é que as pessoas querem hoje? Elas querem, na verdade, que a literatura esteja filiada necessariamente a um tipo de realismo que eu combato veementemente. Esse assunto, né, realismo, ou novos realismos, é tema constante das nossas conversas com escritores mais chegados, escritoras mais chegadas, como Nivaldo Tenório, como Tiago, como Cristiano, e nós chegamos a essa conclusão de que o escritor não tem que fugir da realidade, tem que fugir de certos realismos, entende? Então, há certos equívocos na literatura que, de fato, precisam ser, pelo menos, postos no lugar, discutidos sem que nenhum assunto seja tabu, mas talvez esse tema seja muito, muito específico para a literatura, ou a literatura contemporânea, ou a literatura engajada, ou a literatura e a política, e os nossos ouvintes, espectadores e espectadoras, talvez queiram outro tipo de conversa. Sidney, a gente chega numa fase aqui do nosso papo, da nossa conversa com o escritor, que é bem para ele mostrar, né, fazer meio que uma exposição, uma apresentação de como é que se dá o processo. Eu sei que no seu caso, você com 40 anos aí de estrada, né, vamos dizer assim, você já percorreu vários caminhos, imagino, suponho, né? Mas aí é um espaço aqui, uma sessão aqui, em que a gente dá essa abertura sobre como é que se dá esse processo de escrita, né, o seu processo criativo. Vou soltar aqui, tá? As ordens. Ok. Contigo, Sidney. Eu não ouvi nada. Apareceu a palavra tecendo o texto e só foi isso que aconteceu. Possivelmente porque você deixou o microfone aberto, não? E aí o som não aparece. Mas é uma vinheta que é exatamente para a gente demarcar esse momento em que você demonstra para o público aqui um pouquinho desse construir. Você que é um autor que sai do seu lugar de escrita, né, daquele espaço lá que a gente imagina, né, aquele escritório, e vai para a escola para ensinar os meninos, né, as meninas a ler, a escrever. Há muito tempo que a literatura não é para mim algo de gabinete, não é para mim algo de escritório, embora a palavra escritório descenda a palavra escrita descenda de escritório,
eu acho que eu escrevo mais no laboratório. Escrever, para mim, é um labor, é um trabalho. Nesses últimos 40 anos, tem ficado cada vez mais difícil tecer um texto. Tem ficado mais difícil escrever. Por quê? Embora muita gente tenha muita facilidade, muita gente se diga escritor e escritora neste mundo, para mim é mais difícil ainda, por essa responsabilidade, escrever algo que no meu modo, também traga essa relação com a realidade, mas também com as emoções, e uma coisa que eu chamo de emoção estética, ou seja, um texto, para mim, é algo para além de contar uma história. Porque muita gente acha também que, porque sabe contar uma história, é escritor. Não é. Muita gente acha, inclusive, porque escreve uma história, é escritor. Não é. Não é. Isso é o mínimo. O escritor ou a escritora, ele tem que entender certas técnicas e apurar um tanto essa elevação espiritual que o texto deve ter, ou seja, essa estética, essa beleza, que é bem diferente. Então, para mim, é cada vez mais difícil encontrar o orgasmo escrevendo. É cada vez mais difícil encontrar o nirvana escrevendo. Por quê? Porque quando a gente vai juntando um tanto de estrada, de conhecimento, repertório, as nossas exigências também aumentam. Né? É como um drogado. Na primeira vai fácil, mas quando você se vicia, realmente você precisa de doses e mais doses e mais doses. Eu não digo a você que eu sou um escritor antipedagógico. Como é que o filho da puta está falando para estudante e fala um negócio de droga pesada como literatura, não é? Mas é isso. Então, na verdade, tecer um texto hoje, para mim, é muito mais difícil. E eu só escrevo hoje quando é realmente imprescindível, quando não tem outra coisa que me dê mais prazer. Porque literatura nunca teve a ver com prazer, isso é viagem, meu irmão. A literatura a literatura ou o escritor não tem nada a ver com a felicidade, Marcelo. Não tem nada a ver com a felicidade. Quem quiser encontrar a felicidade, vai ler esse, não sei o que, Cury. Arnaldo Cury, sei lá, Augusto Cury. Augusto Cury. Ou vai ler, pelo amor de Deus, Paulo Coelho. Aí encontra a felicidade nessas coisas, né? Exceção. O livro Felicidade, de Wellington de Mello, que é um escritor que eu conheço, que é um livro muito bom, que, claro, é uma ironia. Mas o escritor... O Wellington vai estar com a gente em setembro, né? Pois é, você está arrumando... Em pleno feriado, 7 de setembro, em nome do país, né? Ele vai... Pois é. É um nacionalista. Até tocar o hino nacional nesse dia. Então, o que eu quero dizer é que cada vez mais difícil para o escritor e escritores exigentes encontrar esse tipo de elevação na sua escrita. Eu, como te disse, só escrevo quando é absolutamente imprescindível. Quando eu falo com meus alunos de escrita e literatura criativa, eles dizem assim, eu não estou conseguindo escrever. Eu digo, que bom, vai ler. Que bom, vai jogar bola. Porque a literatura não pode estar dissociada, brother, da vida. Da vida. A gente, quando é jovem, e deu-se a essa coisa de ser picado pelo escorpião da literatura, a gente acha mesmo que será do tanto de tempo que a gente gasta escrevendo que vai nos fazer um escritor ou uma escritora. Não é assim. A escritura é um conjunto de sensações. E que é no caminho que a gente vai aprendendo. Claro que tem quem se 50 anos escrevendo e nunca consiga escrever nada que preste. Claro. E há quem passe, como alguns poetas, como Rimbaud, que aos 17 anos revolucionou a poesia, com 17 anos de idade. E sabe o que foi que ele fez depois disso? Sabe o que ele fez? Diga-nos. Ele foi embora, cansou dessa besteira de literatura, de poesia, foi vender peles e vender escravos na África. Nota, o que eu quero dizer é que a literatura, ou essa sensação romântica de que a literatura salva... Sidney, te interrompendo um pouco, é meio que Rimbaud era mais um homem do seu tempo, ou a literatura não conseguiu humanizá-lo, uma vez que ele foi vender escravos? Pois é, primeiro, a literatura é uma atividade humana. A literatura não é divina, então a pergunta não faz muito sentido, porque a literatura é uma atividade humana, né? Calma, Sidney. A literatura é cultura. E o que é a cultura? Que as pessoas até confundem cultura com arte também e tal. Mas a cultura é tudo aquilo do fazer humano. Então, a literatura é cultura, por conseguinte, é uma atividade humana.
não é? Agora, humanizar alguém, que é uma palavra que perdeu o sentido, professor, perdeu o sentido, humanizar, a literatura não humaniza ninguém, pelo contrário, a literatura tem que desumanizar as pessoas. Desumanizar, destruir esses conceitos de humanidade. Desenvolve melhor isso aí, Sidney, por favor. Vou tentar, só tenho 2 horas para isso. O que nós temos que imaginar que a literatura, que um artista, um escritor, é um monstro. É um monstro, sobretudo. Os princípios que desenvolvem os grandes escritores é a monstruosidade. Não é à toa que um dos grandes mitos da literatura é justamente o Fausto. O escritor vai vender a alma ao diabo. Vai transar com Deus e o diabo para conseguir aquela obra perfeita. Ele está pouquíssimo interessado na humanidade. Ele está interessado numa coisa chamada beleza. Ele é capaz de destruir qualquer coisa para construir um texto bom. Vou contar uma história. Uma história que aconteceu na Grécia, com um homem chamado Heróstrato, ou Herostrato, já não sei em que acento, Albert Camus colocou isso, que é uma obra que me contou Albert Camus. Diz que havia lá naquele lugar, cara, uma deusa muito, muito, muito popular, assim como se fosse uma espécie de Madonna da Grécia. Ela era muito popular. E todo mundo ia rezar e prestar louvores a essa deusa na Grécia. E uma vez, um rapaz disse, escuta, quem foi que fez esse templo? E ninguém sabia. O pai dele não sabia, o avô dele não sabia, o tataravô dele não sabia, ninguém sabia quem havia construído esse templo para aquela deusa tão fantástica, tão popular, tão amada, tão humana, porque os deuses na Grécia eram humanizados, antropomórficos, né? Ok? Eram humanos. E ele tentou, por tudo, conseguir essa informação e não havia quem dissesse para ele, quem soubesse naquele mundo, da Grécia até Juazeiro do Norte, ninguém sabia quem tinha construído o templo àquela deusa. Certa manhã, aquela cidade da Grécia amanheceu sob estranhas chamas. Esse rapaz chamado Heróstrato, ou Herostrato, tocou fogo naquele templo. E quando perguntaram a ele, por que você fez isso, cara? Essa deusa era tão humana, tão popular. Por que você fez isso? E ele disse, e aí nasce o artista, e aí nasce o escritor. Aí é que nasce o artista. Ele disse, é porque eu perguntei a todos vós, ele falava assim, eu perguntei a todos vós, quem havia construído esse templo? E ninguém sabia. Mas de hoje em diante, todos saberão que Heróstrato destruiu esse templo. O conceito, portanto, de autor, ou de autoria, ou de escritura, nasce, sobretudo, da monstruosidade, nasce da destruição, e não da criação. Nota, no ponto de vista metafísico, sequer, o homem nem cria. Ele somente copia, a partir de modelos que há, a natureza e também a cultura. Então, é isso. O escritor é esse monstro. A literatura não deve humanizar nesse sentido babaca, de humanizar as pessoas, porque parece que humanizar é deixar as pessoas um pouco frágeis, mas o ódio é humano ou é divino? Hã? É um dilema aí. Não, o ódio é humano, o amor é humano, as emoções são humanas, as paixões humanas são todas humanas, logo, sem tautologismos. Portanto, a literatura tem que lidar com as paixões humanas. E elas são várias, e elas são boas, elas são más, e nós amamos e odiamos ao mesmo tempo, e meus personagens amam, odeiam, têm o asco, ao mesmo tempo em que conseguem alterar o seu estado de espírito, porque é isso que nós somos. A literatura, portanto, não é um retrato do homem, mas é uma forma de se apropriar da linguagem sobre as paixões humanas. Então, essa bobagem de literatura que humaniza, esqueça. Esqueça, a literatura é mesmo... Um homem chamado Franz Kafka, escrevendo uma carta para um outro amigo, disse isso, o que nós precisamos é dos livros terríveis, dos livros que abram nossa cabeça com um machado, dos livros que quebrem o gelo, porque o resto é fácil de fazer. Mas a literatura, de fato, não tem o menor projeto de salvar nem humanizar ninguém. Desculpem quem imaginou isso. Significa dizer que um bom texto, ele, antes de tudo, ele está ali para provocar um estranhamento, ou estranhamentos, né? Rupturas. Absolutamente correta sua leitura.
uma literatura ou um texto que alguém leia que não altere esta pessoa, não aconteceu a leitura. A leitura é justo a capacidade que nós temos de entrar ou entender ou aceitar um pacto silencioso que há entre o texto e a gente. E quando a gente diz, certa manhã, acordando de sonhos intranquilos, Gregor Samsa se viu metamorfoseado em um besouro monstruoso, se eu não conseguir, com a leitura, ver isso, eu não fui fisgado pela grande capacidade que é a imaginação. Então, um leitor, sobretudo, é muito mais imaginativo do que o próprio autor. É no leitor que está a literatura, não é no autor. A literatura está em quem lê. Se eu escrevo aqui as obras completas de Miguel de Cervantes, mas se ninguém lê, não houve literatura. É estéril. É estéril, completamente estéril. Eu tenho um projeto em andamento de revistas que eu distribuo na escola pública, perto de 20 mil revistas, falando de autores e autoras pernambucanas, como Mariano Suassuna, como Cecília Meirelles, Clarice Lispector, para falar somente dois que não são de Pernambuco, mas a gente adotou como se fosse de Pernambuco, de Recife, entre outros críticos literários e poetas e poetisas, que a palavra eu nem uso, mas só para distinguir aqui o gênero. Mas eu noto que Ariano Suassuna é inédito. Álvaro Lins é inédito, Osman Lins é inédito. Logo, não há literatura de Osman Lins, por exemplo, na escola pública. Osman Lins é estudado muitíssimo nas academias, mas ele não chegou na escola. Lisbela não chegou na escola, chegou na televisão, na Rede Globo. A respeito do filme, né? Então, é isso. Primeiro, o escritor é essa monstruosidade. A literatura só existe na cabeça do leitor, a partir da cabeça do leitor. E o leitor é muito mais imaginativo do que o escritor. Muito mais, ainda bem. A gente vai entrar agora nos teus livros. Né? Eu vou apresentar rapidamente aqui os teus livros para você falar um pouco sobre eles e sobre aquilo que você conseguiu captar de monstruosidade. Né? Quais monstros você foi capaz de parir, né? Em relação a essa recepção leitora. Uhum. Né? Mas antes eu perguntaria quais escritores hoje você olha e dizem, e você diria que tem essa capacidade de produzir monstros, de produzir estranhamento. Eu às vezes fico pensando como uma indicação. Quando eu vou falar em público, e eu, de fato, tenho evitado muito isso, quando posso, mas faz parte do trabalho também defender o seu peixe, defender a sua praia, defender o seu chão, a sua literatura, que é o meu chão. Às vezes eu digo, eu tenho que saber se eu não fui inoculado pelo soro da verdade, porque nem sempre você pode falar tantas verdades assim, ou seja, ser tão sincero, tão sem cera, né? Porque a gente não pode estar satisfeito com a literatura que se faz nesse país. Não é possível. Não é possível que um país tão desigual, um país que talvez seja o país mais desigual entre os tantos desse nosso conhecimento de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, um país que vive de uma desigualdade social milenar, secular, sei lá. Não é possível que esse país gere uma literatura tão inócua, gere uma literatura tão sem gravidade, gere escritoras e escritores tão interessados em si mesmos, sabe? Então, não é razoável, pelo menos, que nós tenhamos uma literatura tão adocicada, tão almofadada pela sociedade, tão aceita, tão acomodada. Diante de uma conjuntura tão perversa, né? Perversa e histórica. Agora, nota, toda vida que eu começo a falar algumas coisas, os cachorros latem, pode ser em qualquer lugar. Eu vou mutar aqui porque a minha cadela é intrometida. Mas deixa ela falar, eu quero dizer. Deixa ela falar, sobretudo se ela falar coisas mais interessantes enquanto a caravana passa. E eu sou a caravana.
O que eu quero dizer é que a literatura que Homero, por exemplo, que William Shakespeare, por exemplo, que Machado de Assis, por exemplo, me ensinam mais do que qualquer escritor ou escritora contemporânea. Sendo muito franco, não há ou não houve mais na literatura brasileira, nos últimos 50 anos, nenhuma literatura, nenhum escritor, nenhuma escritora que tenha provocado esse estranhamento que a gente buscava e encontrava antes em escritores fantásticos, como Guimarães Rosa, como Graciliano Ramos, como Machado, que para mim é menos atraente, mas, de fato, eu tenho que concordar, é um gênio. Então, o que nós temos que entender é que a literatura também é fruto do seu tempo. O Agamben falava disso, que a literatura, ou a arte, mas, sobretudo, a literatura, ela tem que percorrer esses caminhos das trevas dos seus tempos. E os escritores não estão, pelo menos a maioria que eu conheço, pelo menos os 4.250 do meu Facebook, não estão muito interessados em discutir essas trevas, essa indiferença na qual nós entramos. Um romance recente que eu escrevi, se chama A Estética da Indiferença. E trata um pouco disso, Batalha. Trata um pouco de como é que a sociedade se anestesiou em relação às suas desigualdades e que agora tudo se normalizou. Tudo se normalizou. Nota bem, por que nós chegamos aonde chegamos no Brasil com um presidente genocida desses? Porque nós normalizamos aquele dia em que esse cara foi para um programa de televisão e se dizia homofóbico. Nós normalizamos o dia em que ele foi para a tribuna e disse que ia estuprar uma deputada. Nós normalizamos, nós fomos nos anestesiando de tal forma que hoje é normal, que hoje há até quem tenha votado nele. Ou seja, a partir das urnas, inclusive, essa normalização, claro, orquestrado pela Rede Globo, claro, orquestrado pela imprensa toda, tudo isso é um conjunto de coisas que ocorreu, orquestrado, sobretudo, pelo maior vírus da sociedade atual, o neopentecostalismo. O neopentecostalismo. Estas igrejas periféricas de gente, não que sejam incultas, mas a serviço de um projeto neoliberal, etc., etc., falando línguas estranhas, apoiado por milícias, terminaram colocando a gente nesse país que nós somos. Então, a literatura nesse caso, ou deve, nesse caso, a esse Brasil, muito mais gravidade. E nós não temos encontrado. O que eu tento fazer, na minha literatura, é poder garantir esse espaço de fala a partir de uma coisa que eu chamo a estética. Lógico, a minha literatura não é uma literatura engajada, porque eu acabei de dizer para ti e para os nossos amigos e amigas aqui do canal que a literatura não tem que ser necessariamente engajada. Embora todo ato... Ou necessariamente conectada com a realidade, uma vez que você aposta muito na invenção. Sim, justamente. Você lê de novo muito bem agora. É sobre a invenção. Mas a literatura não pode ser e não deve ser propaganda. George Orwell, que é um autor que eu gosto, escreveu A Revolução dos Bichos, a gente estudava isso na formação política, também com A Revolução dos Bichos, 1984, etc. Ele dizia isso. Ele dizia: toda arte é propaganda. Ele achava isso, mas eu não acho que toda arte seja propaganda e que a arte esteja ligada ou deva estar ligada a uma ideia. Entende? A uma ideia. Nota, a uma ideia. A ideologia é um pouco uma deformação da ideia. A idealização é uma doença da ideia. Então, é necessário que a arte seja ligada a uma única ideia, anárquica. Completamente anárquica. A minha arte não está a serviço ao que faz e o que não faz os governos. Eu não me interesso, eu não trabalho nesse setor. Há quem faça como quiser sua literatura, mas a minha literatura não deve nada ao jornalismo, não deve nada à sociologia, não deve nada à filosofia. Porque a minha literatura não está ligada à verdade, está ligada a um tipo de ficção e verdade, que é mentira ao mesmo tempo verdade, e que pode sim, a partir da linguagem, transformar as pessoas. Isso pode. Mas não quer dizer necessariamente que salve ninguém. Ok, Sidney. Eu vou compartilhar, ainda que você tenha antecipado alguma coisa da estética da indiferença,
mais um pouco dos teus livros, para que a gente possa Será que conversar um pouco sobre eles. as pessoas estão assistindo a gente? Estão? Estão sim. Tem uma adesão aqui. Tem muita gente comentando aqui. Vai ter um momento em que eu vou para o chat e vou trazer algumas coisas aqui. Deixa eu dar um recado aí para as pessoas, pode ser? Pois não, claro que sim. Pessoal, eu quero que vocês vão agora na rede social de vocês e digam que o escritor Sidney Rocha está sendo assaltado na hora que está fazendo uma live, porque as pessoas vêm todas para cá, que as pessoas gostam dos fatos, né? Então, divulguem por aí que está acontecendo uma coisa séria, que daqui a pouco a gente lota essa sala aí. Olha só, deixa eu ver aqui. Deixa eu localizar aqui o PowerPoint. Tem PowerPoint, é? Eu recorri ao PowerPoint. Eu estou importante. Daí a pouco vão me prender lá no Lava Jato. Esse negócio isso que eu ia dizer. Mas o da Lava Jato é PowerPoint. Tá bom. Olha só, nós temos aí Sofia, um romance, né? Que foi editado pela Iluminuras, né? Tá muito bonita, né? Essa edição. É a 7ª edição do livro que inicialmente foi publicado em 1994. Não é isso, Sidney? É isso mesmo. E recebeu o prêmio Osman Lins, o romance, né? Osman Lins, que é aqui da minha cidade, Vitória de Santo Antão. Aliás, aí você falou de Osman Lins, que é um cara que não é lido e que não é conhecido na escola pública, e é verdade. Mas aí, fazendo menção ao Osman Lins. Falando em atrocidades e tudo isso, a minha cidade, Sidney, hoje contabiliza 127 óbitos de Covid-19, numa cidade que tem 138 mil habitantes. Então, é um número absurdo, né? E é terrível. Você está me ouvindo? E sim. É terrível, sobretudo, de contabilizar essas mortes no dia do aniversário, que hoje parece que é aniversário de Vitória de Santo Antão. Pois hoje é 3 de agosto, é o aniversário do Monte da Batalha das Tabocas, né? Das Tabocas, pois é. Pois é. Tu acha que as pessoas querem ver essas capas dos meus livros? Como é? Tu acha que as pessoas querem ver essas capas dos meus livros? Eu quero passar rapidamente aqui. Tá bem. Nós temos Matriusca, não é? Uma referência, né? Aquela bonequinha lá, que a boneca sai né? Uma sai de dentro da outra. E esse livro ele foi finalista do Prêmio Portugal Telecom, de 2019, também pela Iluminuras. Eu acho bacana, Sidney, a gente mostrar um pouco, né, sobre a materialidade dessa literatura. Ela foi para um formato, né? Eu achei muito bonito. Né, o trabalho da Iluminuras, você tem como acessar lá, tem uma espécie de trailerzinho, tal, tem todo um material, viu, muito bem acabado. Aqui ao lado tem o QR Code, que as pessoas podem, né, depois, né, agora não, porque quem está usando celular não vai usar o próprio celular, mas aí depois mira aí e vai direto no link, se quiser comprar também um livro, fica à vontade. Aí nós temos aí O Destino das Metáforas, Fernand Flo, que é um livro até que vai ser objeto de uma das nossas perguntas aqui, tá certo? Mais à frente. Ah, é? Tem um trecho. E assim, Cida Pedrosa, quando esteve aqui, falou sobre esse livro, né? Ah, legal. Dizendo das personagens, né? Mulheres, tal. Que nem sempre elas são as oprimidas, né? Elas ganham um outro caráter. Pelo contrário, nos meus livros as mulheres não têm nada de vítima, elas são algozes, elas são donas do seu destino. Nada de vitimismo pro lado das minhas mulheres, cara, nada. Pois é. E nós temos Guerra de Ninguém, que é de 2016, e A Estética da Indiferença, que você se referiu. As capas muito bonitas, né? Muito. Deixa eu só voltar aqui, porque teve um livro que eu passei batido, não comentei, foi o que te deu o Prêmio Jabuti, né? Na verdade, a obra é que recebeu o Prêmio Jabuti, para você não me corrigir de novo, viu? Aí eu já estou fazendo a errata aqui. Que é O Destino das Metáforas. Ok? Então, é isso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, né, essas obras.
Perfeito. Eu não sei realmente o que é que as pessoas acham interessante nessa coisa do escritor falando sobre suas obras. Eu geralmente nem falo muito, mas o que eu quero dizer é que eu não sou um escritor de livros. Eu não escrevo livros. Eu não estou preocupado em publicar livros. Eu não sou um publicador de livros. Se dependesse, se escrever tivesse a ver com essa atividade fabril, essa atividade da produtividade mecânica, industrial, eu estaria demitido, porque eu escrevo com muita dificuldade, como eu disse, e bem devagar. Porque eu, na verdade, quero estender essa sensação e não me livrar dela. Embora seja algo, às vezes, não muito cômodo, mas escrever, para mim, é a única coisa no mundo, Batalha, que eu faço sem que ninguém me peça, sem que ninguém me obrigue. Então, eu faço isso mesmo, tentando estar o tempo todo concentrado nisso. Então, eu escrevo bem devagar, mas não estou preocupado nessas publicações, e eu escrevo uma obra. Eu estou preocupado de, ao final da minha trajetória como escritor, isso está bem perto, daqui a 3 ou 4 anos eu pararei completamente com isso. O que eu quero mesmo, na verdade, deixar é uma obra. Então, todos esses livros, tu estás me ouvindo? Tu estás me ouvindo? Bom, eu vou continuar falando. Todos esses livros têm a ver com uma obra, têm a ver com algo conectado. Esses livros estão conectados uns aos outros. E é isso que eu gostaria de falar, mas agora eu tenho dúvida se estamos falando ou não. Onde você está? Marcelo? 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 Vocês estão me ouvindo? Olá? Eu não sei mais, porque além disso tem um delay entre o que eu estou falando e o que vocês estão vendo. Eu acho que ele travou. Estranho. Pessoal, vamos dar um tempinho aí, porque Marcelo teve muitos problemas. Como eu disse, a Gestapo andou lá tentando prendê-lo e tudo. Então, vamos aguardar só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Se estiverem me ouvindo, me diga estou. Se alguém fizer uma pergunta aí, eu respondo a pergunta e aí a gente pelo menos mantém a conexão aqui. Perfeito. Por favor, faça uma pergunta para eu saber que nós estamos falando a mesma coisa, por favor. Marcelito? Marcilo? Chegou! Oi, Sidney. E aí, o povo? Vai lá para a sala que o povo está doido querendo saber de tudo. Tranquilo, peraí, viu? Sidney. Oi.
Estamos ao vivo. Você continuou, eu é que caí. Eu falei bastante, eu fui até a Babilônia, falei sobre todo o império de Nabucodonosor e Nabopolassar. Eu peço desculpas, porque é uma coisa que me fugiu o controle aqui. A minha internet literalmente caiu, aí eu tive que recorrer ao 4G aqui. Não tem problema, não tem problema. Vamos aí a gente faz a parte 1 e a parte 2, porque tem muita coisa ainda para entrar aqui ainda. Agora, a minha internet de casa ainda não voltou, não retornou. Não é? Sei. E assim, tem umas coisas que eu só consigo inserir a partir da internet de casa, a partir do computador. Tá, então deixa-me dizer, Você consegue visualizar aí, porque eu não estou conseguindo visualizar o canal, a sala. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Eu vou responder uma pergunta que fizeram lá tá bem? Enquanto a gente... Querido, tá certo. Eu continuo aqui ao vivo, eu estou na sala, eles estão me vendo, mas eu não estou tendo meu retorno aqui pelo YouTube. Pois é. Dona da tela lá fez uma pergunta, e eu consegui ver rapidamente, qual é o tempo, ou quanto tempo demora para escrever um livro? É mais ou menos isso, não é, Dona da tela? Nota, quase nunca eu escrevo, como eu disse, um livro. Quase nunca eu escrevo um livro. Muitas vezes, livros de contos que eu escrevo, eles terminam encontrando pelo caminho uma temática qualquer. Uma temática. No caso, por exemplo, de Matriusca, claro, é uma voz feminina que eu estabeleci ali e tal, e contos que falam um pouco das mulheres. No caso de O Destino das Metáforas, que é esse livro que ganhou lá o Jabuti, é também um conjunto de contos que tem uma relação própria. Ou seja, há por dentro ali o tema da amizade ou da traição, um conjunto de elementos. E um livro como Sofia, por exemplo, tem um tempo diferente. Aliás, Sofia é um livro que eu não paro de escrever, mas talvez eu explique isso em outra ocasião. Ou aqui, se calhar. Então, um livro nunca tem um tempo certo. Às vezes, você escreve um livro durante uma semana e, às vezes, você passa 10 anos escrevendo um livro. Por quê? Porque um livro, sendo um livro de contos, sendo um romance, ele tem também seu tempo diferente. Às vezes, um livro de contos é muito mais difícil, se gasta mais tempo de escrevê-lo completamente do que um romance. Por quê? Por tanto, de estruturas emocionais, de estruturas psicológicas, outras variantes que entram além do fato de escrever. Então, um conto precisa que você tenha, de fato, algumas antenas ligadas e outras antenas desligadas. Já o romance precisa que você abra todas as suas antenas e tudo deve servir para o seu romance naquela hora. Isso pode garantir que o tempo seja mais longo ou mais breve, de acordo com sua intenção, de acordo com o que você quer escrever naquele romance. Oi, Sidney. Oi. Pronto. Veja, eu vou verificar aqui outras perguntas aqui, que de repente, enquanto a gente vai ver a internet aqui, eu estou tentando outro dispositivo, não é? Com a internet alternativa, mas aí eu vou aproveitar para a gente ler o que eu consigo visualizar aqui do chat, né? Certo. Temos aqui a presença do Caio Vinícius, a Cirlei Costa, a professora, né? Temos Kailane Albuquerque. Deixa eu ver aqui. São comentários, inclusive, anteriores, né? A nossa entrada. Sim. E Nivaldo, né? Tenório, marcando presença aqui. Nivaldo, um grande escritor. Juazeiro do Norte em peso. Pois é. Então, deixa eu ver aqui. Biblioteca Dom Bosco, tecnologia é muito bom, mas quando tudo funciona bem. Pois é, professora. Eu acho que a professora Rosângela aqui da Dom Bosco. O exemplo é esse aqui agora, né? Mas quando tudo funciona bem, são os imprevistos pelos quais todos passamos, professores, alunos, escritores, coordenadores de biblioteca, mas a nossa energia, a Sidney, ela diz, é mais forte. Sem dúvida. Então, aqui tem Mavilson Oliveira, coordenador de biblioteca da Escola Monsenhor Manuel Marques, marcando presença aqui também. Você quer falar alguma coisa, Sidney? Não, eu quero somente que as pessoas entendam que essa dificuldade tecnológica, e a gente pode ir conversando mais e tentando privilegiar umas participações que ainda vão ter no programa, não é isso? Isso, nós temos a participação, não sei se vocês possam antecipar aqui,
Mas aí nós teremos uma fala aqui, né, de um amigo, de um grande escritor, né, nacional, prêmio Porra, Jabuti também. Chico Buarque veio! Eu adoro, é o meu grande amigo, Chico Buarque. Poxa, que legal. Pois é. Esperem um pouco, E Chico Buarque vai falar temos conosco. participação de estudantes, participação de professores. Essas são mais importantes do que de Chico Buarque, tenha certeza. Né? Para mim. Não, é muito bom você falar diretamente com estudantes e professores. É muito bom, porque, como eu disse, apesar desses momentos terríveis da pandemia, um escritor, um profissional não pode perder o contato com a escola pública, não pode. Então, é um convite que eu sempre atendo com muito carinho mesmo, cara, com muito carinho. E seu trabalho enorme que você faz, essas suas lives sobre literatura e educação. Tem gente, inclusive, querendo me dar grana por fora para ver se eu indico o nome. Eu até agora não aceitei, porque a grana foi pouca, mas é uma grande alegria participar de um projeto vitorioso como o seu, cara. Muito legal mesmo. Cara, é uma gratidão, é muito bom ouvir isso de você, né? É uma coisa boa, porque todos que têm passado por aqui, todas que têm passado por aqui, até agora só passou de escritora, né? Cida Pedrosa, mas vem outras escritoras aí, a gente vai balancear esse negócio. E assim, tem feito elogios, né? Desse trabalho, que é um trabalho que a gente está aqui aprendendo, a gente está, né, sofrendo, apanhando, mas é isso. Desse momento, né, desses momentos de crise que emergem, né, ideias. Olha, né, e oportunidades interessantes da gente estabelecer essa conexão, e aí veio, né, essa oportunidade da gente juntar, chamar o escritor para conversar com o estudante, conversar com o professor. Olha, tem uma pergunta aí que eu estou lendo que diz o seguinte: Nivaldo Tenório pergunta: vai acabar a carreira em 3 anos? Então julga sua obra pronta? Ele disse: é uma pergunta capciosa, é uma pergunta cabotina, que um profissional que se digna não deveria fazer para outro. Mas, de fato, eu acredito, Nivaldo, que uma vez terminada essa trilogia, eu termino a publicação deste livro agora em 2020, eu não tenho nenhum, como eu disse, eu não tenho mais nenhum plano de obra, ou seja, eu tenho construído aí o meu plano de obra mais completo, com esses 3 livros de contos, essa trilogia de contos, e esses 3 livros romances, que sejam Fernand Flor, A Estética da Indiferença, e esse último romance que eu acabo de entregar à editora. Então, depois disso, sim, eu acho que eu vou passar bastante tempo, senão eu, de fato, como ele disse, tem sido muito dificultoso para mim escrever, e eu não acho que seja a coisa mais importante da minha vida, não acho. Acho que a vida é mais importante, eu tenho mais coisas a fazer. Ok, Sidney, a internet aqui nada, mas aí a gente vai lendo aqui. Olha, eu respondi para o Nivaldo, você ouviu, ele ouviu, não? Pelo menos eu ouvi aqui. Eu não estou tendo acesso, porque eu tentei o outro dispositivo aqui para tentar ver a transmissão, né? Entendi. Pelo YouTube. Aí eu não estou tendo essa... Não estou conseguindo aqui, mas é um problema meu aqui com o dispositivo. Não tem nada a ver, ou seja, que essa transmissão não esteja ocorrendo, porque para mim aqui ela está ocorrendo, que ela está sendo transmitida. Então deixa eu seguir aqui com as perguntas das pessoas, que eu quero responder elas quase todas, tá? Manuel Barros. Pede um feedback para saber se elas estão acompanhando. Olha, pessoal, quem puder me dizer se as nossas respostas estão chegando, porque o meu amigo lá no estúdio Batalha está tendo dificuldades. Então, estão aqui alguns amigos ouvintes perguntando sobre essa coisa do fim da carreira para o escritor. Ou seja, Beto Azobel diz que eu vou virar cineasta, Manuel Barros, o grande alfarrabista de Juazeiro, meu grande amigo e mestre, dizendo que eu vou virar cineasta, e eu acho que literatura e cinema sempre estiveram juntos, e por que não? Especialmente porque o cinema se apossou tanto da coisa da literatura, e por que não a literatura não se apossar das outras expressões artísticas, como a música, como o teatro, como a dança, como até a poesia, que não tem nada a ver com literatura. A poesia nada tem a ver com literatura. Então, é provável que eu tente me mexer mais com outras linguagens, porque também faz muito tempo que a literatura, para mim, não é somente essa coisa de escrever. A literatura já está provado, recentemente, o senhor, meu grande amigo, meu amigo e padrinho de Allenberg Quindins, Bob Dylan,
ganhou recentemente um prêmio de Nobel de Literatura, então está explicado que a literatura não é só e somente só o que a gente consegue entender pelos livros. Sueli Cristina me fez uma pergunta: escrever, por ser algo muito solitário e por muitas vezes uma gestação dolorosa, pergunto: em que momento da criação você encara que o livro está pronto? Querida, a literatura nada tem a ver com gestação também. Essa romantização da literatura e da escritura, para mim, não me atrai. Quem acha que um livro... Tem gente que diz assim, ó, como você vai fazer com esse filho novo? Eu digo, que filho? O livro, não. O livro não tem nada a ver com gestação. O livro é uma coisa mental, a literatura é uma coisa mental, tem a ver com o pensamento, com a mente. Não tem nada a ver com essa ideia romântica de que a gestação é um filho que está nascendo, não. É importante que nós desromantizemos isso, Sueli e Cristina. Em que momento da criação você encara que o livro está pronto? Quando eu preciso do dinheiro e eu preciso entregar ao editor, este livro fica pronto neste momento. Mais ou menos isso, mas especialmente porque tem uma hora que a literatura vence, e aí você diz, eu não posso mais com isso. E aí você dá isso por encerrado. Claro que, no meu caso, eu tenho um plano muito pronto desta obra e eu sei cada coisa que vai acontecer. Há autores que são românticos que dizem que eu não sei como vai acontecer e tal, etc, etc. Viagem, mentira. Eles precisam ter um plano. Eu não entraria em um avião sem saber para onde aquele piloto está indo. Então, eu sou uma pessoa que preciso desse plano, trabalho por estruturas e o livro fica pronto justamente quando eu venço as estruturas. Respondi? Alguém me diga aí se está sendo respondido isso, please. Judas Tadeu Gomes. É quase todo o corpo dos apóstolos de Jesus é um nome. Judas Tadeu Gomes. Gomes, inclusive, foi um grande apóstolo de Jesus. É que ninguém fala nele, viu, Judas Tadeu? O destino das metáforas tem uma linha de interligação entre os contos? Especificamente, querido, está aí a chave da história. O destino das metáforas, você pode entrar, na verdade, pela minha obra, por vários pontos. Mas o livro O Destino das Metáforas é um livro fundamental para entender a minha obra. Eu não falo o livro, eu falo a obra, o conjunto da obra. E ali todos os contos têm interligação, sim, com o romance A Estética da Indiferença, tem interligação com esse romance novo, que ainda não vou falar o nome ainda, já está terminado, porque não sei se o nome vai ser esse, meu editor vai topar, é um nome bastante escatológico. Então, o destino das metáforas, sim, Judas Tadeu Gomes tem essa interligação. Ou seja, é uma porta de entrada às vezes mais drástica, mais dramática, porque é aquela linguagem de O Destino das Metáforas tem a ver com a linguagem do drama, muitas vezes, e isso tem a ver, sim, com a minha obra como uma porta de entrada. Ok, deixa eu ver mais. Na sua fala, a Miguel Batista Library pergunta a Anne Stone, na sua fala, usou muitas histórias. Qual a sua opinião sobre storytelling no ensino da língua? Olha, storytelling que a Anne Stone está tentando dizer, ou está dizendo, e para alguém que não sabe o uso da língua inglesa, storytelling quer dizer uma narrativa. Eu estou entendendo que é isso. Qual a sua opinião sobre a narrativa no ensino da língua? Olha, eu me preocupo muito pouco com a língua, Claro, a minha obra acaba de receber uma distinção em um prêmio de língua portuguesa, mas um escritor não tem que estar preocupado com a língua e nem com o ensino da língua. Ele tem que estar preocupado só e somente com a linguagem literária, com a linguagem que ele defende em sua obra. Então, muitas vezes, certas narrativas são importantes, sim, não somente no ensino da língua, mas no ensino da sociologia, no ensino da própria história da literatura, porque essas narrativas, essas que nós aprendemos, as narrativas mais populares, as narrativas mais próximas a nós, do ponto de vista do inconsciente coletivo, são importantes, sim, para fortificar a língua, porque a língua está o tempo todo em desenvolvimento. Então, a cada vez que a gente entra por esse Brasil profundo, por esse Ceará profundo, por esse Pernambuco profundo, e encontra formas de falar, sotaques e sotaques diferentes, nós estamos, de algum jeito, também ensinando a nova narrativa e a nova língua.
Digam aí se estão chegando as respostas, por favor. Você acredita, Roberto Azobel, você acredita, eu devia nem ler essa resposta, que vai ser foda essa pergunta, mas vamos lá. Roberto Azobel, você acredita na universalidade da sua definição de literatura? Eu não acredito na universalidade de quase nada, Roberto Azobel. Nada. Mas é necessário que, no ponto de vista do estudo da língua, do estudo da literatura, nós entendamos algumas coisas como universais, ou seja, é necessário que nós saibamos o universo onde a gente está lidando com certos conceitos, né? Desde os pequenos roles, que as estatísticas definem, até o universo mesmo, ou seja, o conjunto, o todo. É lógico que não existe um conceito universal de literatura. Por quê? Porque não existe. Porque os tempos mudam. Você pegar, por exemplo, William Shakespeare, para falar somente desse espírito buliçoso que falávamos antes, é bem provável que o que ele fizesse lá jamais pudesse ser encarado como teatro até. Como teatro. Não estou nem falando de literatura, que o senhor William Shakespeare nunca escreveu um romance. Ele era mais inteligente do que eu. Ok? Mas, com o tempo, os românticos habilitaram ou reabilitaram o senhor William Shakespeare para o teatro e um pouco para essa coisa da invenção, né? Então, tudo depende de um tempo. O Cristiano Aguiar me disse uma coisa que é legal, não é que seja literatura, é quando é literatura. Quando passa a ser literatura. E muitas vezes o que é deixa de ser e o que nunca foi será. Então, é necessário não ter nenhum tabu também, mas a catalogação, a universalização, o conceito de universalização é importantíssimo para que possamos começar, pelo menos, a entender a literatura. Judas Tadeu Gomes, esse que pergunta eu gosto. Quem seriam os grandes contistas contemporâneos para você hoje? Ou as grandes conquistas, eu também colocaria nesta pergunta. E eu não sei te responder, Judas Tadeu, porque eu precisaria ter lido muito da literatura contemporânea brasileira para não ser injusto com nenhum escritor, com nenhuma escritora. Você está me entendendo? Então, é necessário que eu tivesse lido mais esses contemporâneos. Embora eu faça parte de júris de concursos importantes, embora eu seja um parecerista que esteja o tempo todo recebendo originais lá no meu trabalho, especialmente em um conselho editorial, e em outros conselhos, em pareceres que me pedem algumas editoras, etc., mesmo assim, a amostragem, de novo, essa questão estatística, a amostragem que eu tenho é muito inferior ao universo de contistas contemporâneos e contemporâneas, e eu não posso te dizer com tanta precisão assim. Há os que eu prefiro, mas não quer dizer que esses sejam grandes contistas, ok? Está chegando a minha resposta. Eu estou absolutamente sozinho, eu enlouqueci, estou sonhando que estou em uma live, é isto? Antônio Carlos Viana é um excelente contista. Um excelente contista. Sérgio Santana também era outro que recentemente faleceu, era um excelente contista. Eu lembrei que Antônio Carlos Viana também morreu, não foi? Que pena, eu me lembro bem. Eu acho que eu estive com ele uma vez. Vamos lá para mais perguntas. Façam mais perguntas, porque eu tenho certeza que o Marcelo desistiu por conta da tecnologia. Quem mais? Eu estou por aqui. Está? Então tá ótimo. Batalha está lá. Não, eu estou por aqui e a transmissão está se dando perfeitamente, Sidney. Perfeito. Você está atendendo as perguntas das pessoas, eu estava verificando exatamente isso. Eu precisei sair um pouco da sala para ir para o YouTube. Eu só não estou conseguindo ir para o estúdio, né, do YouTube, que tem para a gente... e aí eu quero ver com você como é que a gente negocia isso, se a gente faz uma segunda parte, porque tem uma outra parte com a qual a gente se comprometeu, inclusive com professores, estudantes, com um outro autor, para que ele possa, né, fazer uma intervenção também e estabelecer essa interlocução com você. Eu acho importantíssimo. Meu povo, eu não sei se vocês estão ouvindo meu amigo Marcelo, mas existe... Eu acho que eles estão ouvindo, sim. Então, porque aqui eu entrei na sala, então, entrando na sala, eles acompanham. Mas aí você vê aí se eles estão dando feedback também. A gente pode negociar isso, porque o que eu tomei conhecimento agora é que minha internet não é uma exclusividade só da minha casa ou da minha rua, mas é de um trecho inteiro. Eu acho que foi para comemorar o 3 de agosto aqui, a Batalha do Monte das Tabocas. Ele quis, de algum modo, ambientar, né,
Aham. aquele período, né, da Sim, batalha em que não se tinha internet nem energia elétrica. Mas, entendi. assim, são essas questões mais de cunho mais técnico e tal. Agora, eu entendo, por outro lado, também que, a depender de você e a depender do público que está aí, a gente pode tocar um pouco também, até onde você puder também, para a gente ir trocando essa figurinha e lhe ouvir, né? Agora, mais do que nunca, lhe ouvir o que você tem a dizer aí, que eu acho muito salutar, eu acho muito produtivo para a gente. E aí, se a Uma coisa internet eu lhe chegar até digo, uma lá, coisa eu lhe digo. Eu lhe se a digo, se eu. internet chegar até lá, a gente retoma. Se não, a gente vai ter que fazer uma parte 2. Tá E bem, aí? eu lhe digo, se eu for em algum momento salutar, por favor, me desculpem, não é a minha intenção. É insalubre, né? Todas as pessoas que participarem desta live, elas receberão uma compensação de salubridade, pelo menos. Ó, pessoal, o professor Marcelo está propondo que a gente dê uma parada e retome daqui a alguns minutos. É isso, Marcelo? Mas aí até lá, que você fica um pouquinho aí, que eu vou mandar uns códigos para você vai ter que fazer você vai ter que aterrissar o avião. Certo. Eu vou lhe dizer daqui e você vai ter que fazer isso. Tá bem, mas eu quero que o público aí, que tão Também dê fiel, um que gosta feedback, tanto né? de você, Marcelo, que gosta tanto de você, porque os amigos meus que chegaram aí só foi para sacanear com perguntas como Roberto Azobel, Nivaldo Tenório, etc. Mas esse público que tanto te ama e a literatura, espere um pouquinho mais, a gente vai conversando aqui, vocês Pronto, fazem tá essas certo. perguntas e eu vou tentando auxiliar Marcelo na tecnologia. Ok. Socorro Vieira chegou aqui e disse que está ouvindo nós dois. Socorro Vieira, cadê aquela pergunta que você ia me fazer? Socorro é Eu não sei se professora, é? Socorro Vieira é a professora de português. Acho que sim. É. Bem, o mais importante disso tudo é essa celebração pela literatura. Isso é importantíssimo para mim, de estar aqui com vocês e poder responder as perguntas que pessoas que querem começar a escrever ou pessoas que querem desistir de escrever, sobretudo, falam comigo. Quando eu dou esses cursos, Marcelo, de escrita e leitura criativas, eu digo mesmo assim, olha, é um curso sobre desescrever. É um curso sobre desescrever. Muitos dos meus alunos e alunas dos cursos de escrita e leitura criativas se transformaram em excelentes bordadores de crochê. Tem muita gente hoje que está fazendo crochê, que antes escrevia, meu povo. Vocês acreditam, essas pessoas escreviam livros, hoje estão fazendo crochê, hoje estão andando pelo parque, umas se dedicaram a virtudes menos exemplares. Mas o que eu quero dizer no final é que a gente tem que desmistificar essa ideia de que todo mundo tem que escrever. Todo mundo tem que virar escritor ou escritora. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Por quê? Porque é necessário, quando a gente se dedica a vida inteira a fazer algo, que a gente estabeleça o conhecimento da técnica. É sobre a técnica. Se eu pudesse espichar mais esse assunto, eu ia dizer a Manuel Barros, que viveu a vida toda achando que literatura era arte, que a literatura não é arte. Então, é necessário que a literatura seja entendida um pouco como os gregos entendiam. Os gregos usavam dois tipos de palavras para explicar um pouco a mesma coisa. Era a técnica, que tem a ver com a técnica, e a arte, que tem a ver com um pouco da técnica também. Então, a literatura é um pouco arte, mas é muito mais técnica. É necessário desenvolver uma técnica. Então, quando eu digo, olha, vocês têm que aprender a desescrever, é que as pessoas têm que aprender que as fórmulas prontas, como estão postas, não servem para a literatura ou para estabelecer uma voz própria em relação ao que você escreve, sobretudo. Então, é muito importante que a gente, quando fale em escrever, a gente fale mais em ver que em escrever. Ou seja, é necessário que a gente veja mais o mundo. E é essa visão do mundo que faz com que a gente escreva de forma estranha, ou seja, que provoque aquele estranhamento que Marcelo Batalha falava agora há pouco, que seja algo que provoque certo e novo estranhamento. Entende? A biblioteca Dom Bosco diz: muito bom você passar essa imagem de que o trabalho da escrita não pode ser dissociado de viver. É verdade. E a vida, viver a vida e expressar as emoções inerentes ao ser humano. Eu entendo até as palavras expressar as emoções, eu não sei mais o que é inerente, e tampouco mais sei professora ou professor que danado venha a ser humano.
Mas é verdade, porque a literatura tem a ver especialmente com a vida. Eu, no começo dessa conversa aqui, queridos e queridas, eu disse, eu prefiro a literatura que não tenha nada a ver com a literatura, porque a literatura tem que, sobretudo, estar carregada de vida. A literatura carregada de literatura é chamada geralmente de beletrismo. Beletrismo, as coisas escritas de forma correta, as coisas escritas de forma perfeita. Bianca Barroso me pergunta, o que é literatura? E eu digo, eu não sei, mas quando eu leio alguma coisa, eu digo, isto é e aquilo não é. Então, a literatura não precisa de um conceito tão redondinho assim, Bianca, porque às vezes o que é literatura para você pode não ser para mim. E às vezes é exatamente o contrário. Mas quando a gente lê Shakespeare, ou a gente lê Miguel de Cervantes, a gente sabe que está diante de um universo diferente. Você que é uma das leitoras mais devotadas que eu conheço, sabe muito bem disso. Então, eu não sei o que é literatura, mas me dê um texto que eu lhe digo se eu não é. Porque se funciona para mim, se atinge dentro de mim essa coisa que o senhor Edgar Allan Poe... Eita, Edgar Allan Poe, inclusive, era o nome do sebo de Manuel Barros de Juazeiro do Norte, o José Solares, que agora ele também é cineasta. É Tarkovsky, ele agora. Pois bem, o que acontece é que a literatura tem que causar esse espanto e causar essa alteração, sabe, Bianca? E causar essa alteração não tem nada a ver especialmente com o intelecto. As pessoas não têm que ser necessariamente cultuadoras de uma alta cultura para serem tocadas pela literatura. Não. A literatura está ligada a um senso qualquer de estética, de beleza, de sublime, de medo até, que faz com que a gente se altere. Entende? Como Vieira disse, desconstruir muitos dos conceitos de literatura. Saio inovada, obrigado. Não saia, Socorro, porque daqui a pouco nós faremos a maior revolução e as maiores descobertas da literatura contemporânea brasileira nesta live. Você verá. Em alguns minutos, Socorro, não sai, fique aí. Judas Tadeu Gomes, ele diz, Bukowski é literatura ou técnica? Caramba, eu tenho que ouvir, eu tenho que responder essa pergunta, sabendo que Nivaldo Tenório está aí, talvez que Lima Trindade esteja aí, que alguns escritores estejam aí. Vejam só. A questão, em relação a autores como Bukowski, Judas Tadeu, espero que você seja mais Tadeu do que Judas quando eu responder isso. A questão é que Bukowski é um dos autores mais preparados que nós tivemos naquela geração beat. As pessoas acham que Bukowski era um bêbado e um tarado, um velho tarado, que ficava tarando as garotinhas nos bares. Não. Charles Bukowski tinha um conhecimento amplo, era tradutor do latim, ele sabia tudo sobre técnica literária. Tudo, absolutamente tudo. Charles Bukowski sabia reconhecer a boa literatura. Tanto foi assim, Judas Tadeu, que certa vez ele estava fodido na vida dele, entrou em uma biblioteca, como fosse essa biblioteca do Dom Bosco, ou do Dom Vital, entrou numa biblioteca e pegou um livro, e quando ele leu a primeira página do livro, ele enlouqueceu, porque ali era literatura para ele. O nome desse livro, desse autor e livro que ele recuperou para a literatura mundial, se chamava, esqueci, não, era John Fante. John Fante, ele estava lendo John Fante, Pergunte ao Pó, um livro que você precisa ler. Quem aí leu John Fante? Quem aí leu Pergunte ao Pó? Para a gente explicar aqui a Judas Tadeu. Então, quando o senhor Charles Bukowski empreendeu a sua literatura, ele era absolutamente técnico. Não há nada em Charles Bukowski, e por que não pode haver em nenhum escritor experimentado ou escritora experiente, não há nada que não seja intencional na literatura. Nada, absolutamente nada. Tudo tem a sua função, tudo tem a sua finalidade. E qual é a finalidade? Espantar o leitor, seduzir o leitor. Esta é que é. E isto, como eu disse, respondi agora há pouco lá em cima para a Sueli Cristina, isto é algo pensado. A literatura é coisa de caso pensado. Não tem nada a ver com gestação, com romantismo, nada disso. É técnica, sobretudo técnica. E não quer dizer que quando a gente diz técnica, quer dizer que a gente jogou fora a emoção. Pelo contrário, a emoção que está no texto literário é a emoção que o texto literário promove em alguém. Não é a emoção chula das novelas, não é a emoção chula do dia a dia, não é a emoção chula que você tem diante do noticiário. Não! A emoção da arte literária consiste nisso,
de garantir uma beleza, uma emoção estética, o que Emmanuel Kant chamava de sublime, de belo. Saca? Judas Tadeu disse que tem vários livros de John Fante. Leia todos, depois leia de novo, e depois me diga. Vamos lá, Rosângela Dias, uma conversa descontraída assim facilita o entendimento. É isso, Rosângela. Porque a gente tem que falar de literatura como coisa vital. A gente não tem que falar de literatura como se a literatura fosse só e só um penduricalho, um testículo da língua portuguesa e das letras e da gramática. Não. Um dos grandes problemas que a literatura se ressentiu no ensino público, e nisso Manuel Barros, lá em Juazeiro, é culpado, porque ele tem um sebo e ele vende esses livros para as escolas, de alguma forma também alienando essas crianças, esses jovens, é que a literatura passa a ser, portanto, obrigatória, ainda mais com a responsabilidade de salvar o que a gente chama de compreensão do aluno. Isso é injusto, como eu disse, em um país desigual, onde a criança do Pará é diferente da criança do Paraná, onde a criança do Amazonas é diferente da criança das Alagoas, e a gente, quando uniformiza tudo, quando nivela tudo, a gente geralmente está sendo mais injusto. Ok? Quem ia me perguntar mais? Alô? Alô? Alguém me diga. Vê se eu comi alguma pergunta aqui. Não, eu acho que respondi todas. Muito obrigado. Olha, aí temos 29 pessoas. Liguem aí para o 190 e chamem a emergência para cá, que esse negócio vai pegar fogo até as 8h30 da noite. Esse negócio vai pegar fogo. O que eu vou falar é a verdade, entendeu? Opa, biblioteca, estamos aqui. Muito bem. Senhor Batalha, você está aí, que senão eu sigo. Batalha continua lá brigando com o pessoal da Gestapo e a gente continua aqui. Olha, tem uma programação aí que Simone dos Santos diz, desromantizando, perfeito, Sidney, é isso mesmo, Simone dos Santos, é isso mesmo. A gente tem que garantir que a literatura seja um elemento também de conquista, um elemento também de revolução. O ato em si de escrever já é um ato muito revolucionário. Sobretudo, nós temos escritores e escritoras nesse país com tantas vozes silenciadas, de tantos gêneros, de tantas raças. Cada uma dessas palavras é, portanto, uma revolta, é, portanto, uma revolução. E eu acho que a gente tem que garantir isso também. Né? Acho que tem que garantir isso. Então, tem que desromantizar para que nós não tenhamos uma visão alienada da cultura, entendendo a cultura como tudo aquilo que tem a ver com fazer humano. Pergunta do Partido dos Trabalhadores. Roberto Azobel. Não posso nem dizer que ele não é do Partido dos Trabalhadores, pessoal. Preste atenção. Nós estamos em um processo já eleitoral aí a caminho, vocês estão sabendo, né? Tá aí tem muitos candidatos de meio, de direita, de esquerda, a gente não sabe mais que danado é, uma coisa ou outra, mas acaba de ser sancionada ou resolvida a candidatura da Marília Reis para pré-candidata a prefeito do Recife, vai ter um outro candidato aí também chamado João Ramos, e aí a gente tem que estar ligado. Então, acaba esse negócio de partido que não pode... Sidney. Oi. Sidney? Ok. Veja, eu estou verificando aqui e, de fato, a internet eu não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo voltar. Então, até em respeito ao público, tal, aí, para a gente não ficar, né, protelando, não é? Porque também tem um tempo, vamos dizer assim, determinado para não cansar tanto. Não que a sua fala não seja proveitosa, não é isso, mas assim, é porque a gente ainda teria uma outra jornada a cumprir, não é? E aí isso demandaria, né, um tempo maior. Eu queria saber de você se não seria conveniente a gente encerrar como primeira parte e nos comprometermos com o público de fazermos uma segunda parte assim que tudo se resolver. E aí, como já está tarde, não sei, a gente poderia fazer isso amanhã. Eu sei que iria lhe ocupar, né? Mas aí eu particularmente me comprometeria.
em fazer essa segunda parte. Como você quiser, é importante que a gente tenha esse carinho aí pelo público que está aí. Tome conta desse assunto, decida como você decidir. Posso continuar isso hoje e amanhã sem problema nenhum. Você me diga. Ok. Combine, Então, fale aí com o seu público, pergunte a eles. Pronto, vamos fazer assim. Obviamente que o público vai dizer, mas assim, o que a gente tem para colocar aqui de participação de estudantes e de professores, se não chegar a internet aqui, que eu estou usando a internet pelo celular, eu tentei até rotear aqui, mas não teve efeito, não é, para o computador. Então, eu não vou ter êxito aqui para colocar essas perguntas, porque são perguntas pré-gravadas. Entendi. Então, assim, só quando retornar. Em retornando, ou assim que retornar, de minha parte eu não teria nenhum problema, eu entraria de imediato, não é? Quem é inscrito no canal já receberia a notificação e saberia que a gente estaria de volta. Agora, tem que ver também isso, porque às vezes as pessoas já estão cansadas do dia e tal. Minha cadela aqui, ó, parece que não gostou, não. Peraí, Chico. Então, assim, a gente precisa definir bem isso, porque aí a gente poderia retornar amanhã ou retornar, tu entendeu? E aí a gente cumpriria. Faria duas partes. Seria a primeira live, que teria a parte 1 e a parte 2 como complemento. Né? Eu lamento, né, de repente, a gente ter que recorrer a isso, mas uma forma que eu estou vendo aqui da gente poder, inclusive, em respeito às pessoas que mandaram as perguntas. Deixa eu lhe perguntar, você está lendo o chat? Você está conseguindo ler o chat? Para ler o chat, eu tenho que pegar o meu celular aqui, aí é como se eu saísse, ficasse às cegas aqui. As pessoas estão aceitando isso, já estão aceitando que a gente pode fazer uma segunda parte. Sirley disse para marcar hora e dia que estaremos aqui. Oliveira Son diz que será ótimo ter uma segunda parte. A maioria das pessoas acha que está entendendo a nossa dificuldade e que a gente pode fazer uma segunda parte. A pergunta a segunda parte é depois, daqui a alguns minutos, ou quando? Eu não posso dizer que é depois daqui a alguns minutos, porque é uma coisa sobre a qual eu não tenho controle. É uma internet que não está sendo fornecida, não é uma coisa só no meu quarteirão. Agora, se chegar, hoje, a gente faz hoje. Mas o público também já resolveu. O público disse que fica melhor ter a parte 2 depois, porque as pessoas podem ter outros compromissos agora. Pronto. É o que eu imaginei. Tá. Né? E aí... Então, pessoal, cada um de vocês que está aí pode me dizer se topa fazer uma segunda parte, receber um comunicado e ficar ligado para a gente continuar essa conversa? Escrevam, please. Eu penso que a gente pode trabalhar dessa forma. Né? E aí pedir desculpas a você, Sidney, embora sabendo que você é um cara também que é da tecnologia também, você sabe como funcionam essas coisas. Não tem problema não, cara, não precisa me pedir desculpas não, estou preocupado somente com que as pessoas possa continuar essa conversa, porque aí sim eu ficaria um pouco frustrado se eu não falar tudo aquilo que eu prometi falar, sobretudo a verdade sobre Manuel Barros e Allenberg Quindins. Coisa boa. E aí a gente faz. Vamos nos comprometer, então, de a gente retomar amanhã, no período da tarde. Está todo mundo aqui dizendo que topa, que sim, que ok, que pode ser amanhã, que vai ser mais uma segunda parte, que não deixe de informar, que é uma beleza, que vão comprar pipoca. Está todo mundo curtindo isso. Coisa boa. Gratidão, viu, a esses espectadores, essas espectadoras. Tão generosos conosco aqui. Brigadão mesmo, gratidão. Porque eu, de fato, estou às cegas aqui, eu não estou conseguindo trabalhar aqui. Tá bom? Então, aí é isso. A gente encerra e amanhã, às 16 horas, a gente retoma. Eu vou fazer um novo card e tal para a gente divulgar isso. Tá? E eu vou gerar uma nova transmissão. Ok? Também quero agradecer a todo mundo aí, eu quero agradecer a quem fez pergunta, a quem esteve o tempo todo aí, que garantiu aí essa audiência, viu? E a gente promete, na segunda parte, falar mais verdades. Então, até mais aí. Fica aí, Sidney, não sai não. Eu vou só interromper a transmissão aqui.
Sigam lá no Facebook e no Instagram, que eu vou divulgar também quando o Marcelo disser que está ok, divulgar o nosso próximo encontro, tá bem? Ok.